Fala, meu pessoal da Pauliceia! Estamos aqui novamente para gravar mais um episódio do meu, do seu, do nosso Conexão Pauliceia Podcast, o podcast oficial da Pauliceia. E hoje nós estamos aqui com uma pessoa muito especial que já esteve aqui uma vez. E eu acabei de lembrar que é a primeira vez que nós estamos repetindo uma pessoa aqui no nosso podcast. Já já eu vou apresentar ela para você e é uma pessoa que vai entrar aqui para falar sobre prestação de contas. É um assunto muito sério, um assunto muito importante, de utilidade pública para o nosso bairro. Então você fique ligadinho aí, acompanhe, porque vai ser muito legal. Este programa é uma realização da Dópio, nossa agência de propaganda que nos ajuda aí a produzir tudo isso para vocês, da Peru Estúdio, esse estúdio espetacular, maravilhoso, que tornou tudo isso realidade e que você pode conhecer aí através do @Peru Estúdio. Você empresário da nossa Pauliceia aí, empreendedor, ou você que tem aí uma necessidade de gravar um podcast, entre em contato com a gente aí para você tornar o seu sonho realidade, tá? Também agradecer a EP, a Associação dos Empresários da Pauliceia, e o portal Pauliceia News, que ajuda a gente a fazer a divulgação de todos os nossos conteúdos. É isso aí, acho que não esqueci de nada. Dito isso, eu quero fazer a apresentação aqui. Hoje eu estou sozinho deste lado, mas estou muito bem acompanhado do lado de lá, da Sandra do Leite. Muito obrigado, Sandra, por você ter vindo aqui. Como eu disse aí, né? É a primeira pessoa que veio aqui uma vez e voltou, e é muito importante que seja uma figura pública, né? Uma figura política como você. Obrigada, Saulo. É um prazer estar aqui de volta. A gente vai lembrar daquele outro dia, que a minha pressão estava alta. É então, verdade. Hoje eu não trouxe o aparelho. A pressão não baixava de jeito nenhum. Nossa, ela estava emocionada, né? Mas acho que não era nada grave, né? Senão você não estaria aqui hoje. Não, sobrevivi. Era campanha eleitoral. Campanha eleitoral faz isso, viu? Faz isso, é verdade. E aproveitando que você falou da campanha, poxa, fiquei muito feliz, né? Que você esteve aqui com a gente e você conseguiu aí, né, se eleger, né? Vereadora com quantos votos? 4.587 votos. Contou até as unidades dos votos, as unidades. 4.587 votos. Foi a sua votação mais expressiva, né? Sim, sim. Foi praticamente o dobro da minha última votação. A que você acha que deu esse resultado aí? O que você acha que fez essa votação ser tão expressiva assim? Você já esperava isso? Então, na verdade, não esperava tanto. Mas eu sempre trabalhei muito, né? Muito. Nos últimos anos, a minha equipe de assessoria cresceu muito. Eu tinha muita gente me ajudando. Tudo isso foi uma soma que fez a gente chegar até aí. A subprefeitura também, eu trabalhei muito na zeladoria dos bairros. Eu participei muito do cotidiano da cidade, porque eu era professora. Então, eu tinha muito pouco tempo para fazer política. Eu tinha muito pouco tempo para trabalhar, eu tinha meio período. E eu me aposentei em 2022 e assumi a subprefeitura. Então, quando eu assumi, aí eu tinha 100% do meu tempo para trabalhar mais. Então, isso também ajudou bastante. Então, foi uma conjunção de detalhes que, no final, deu aí essa votação foi o dobro da minha votação de 2020. Sobrou voto aí, né? Não, sobrar nunca sobra. foi o valor, a quantidade exata, vamos dizer assim. Exata, tá bom. E como que foi aí, né? Assim, como que foi essa sensação assim, de no dia ali falar assim, eu consegui, né? Como que funciona assim na cabeça do candidato ali, a hora que você olha a votação e fala assim, eu entrei. Você fica naquela ali, não, será que é verdade? Será que daqui a pouco o meu nomezinho ali na contagem do verde vai voltar pro vermelho? Todas as eleições que eu participei, eu tive essa sensação e aconteceu isso. Por quê? Porque as urnas começam a abrir pela 284. A zona 284 é a nossa. E aqui eu sempre sou a mais votada, eu sempre estou em primeiro lugar. Então, assim, eu fico eleita durante metade da contagem dos votos. Então, como eu já estou acostumada com isso, dessa vez o pezinho estava atrás. Meu comitê tinha um mezanino e eu subi pro mezanino e falei, eu só desço quando abrir a última urna. Porque sempre acontece isso. E aí o pessoal falava, desce, não, desce. Eu falava, não, vamos. Eu falava, não vou. Quando
eu bati lá os 4.000 votos, aí eu falei, não tem mais como eu perder a eleição, agora eu vou descer. E aí eu desci, já comemorando a vitória. Quando eu fui saber que o resultado final, eu já estava em cima do caminhão, já tinha mais de 1.000 pessoas na rua, já tínhamos fechado o bairro, era uma festa, todo mundo. Eu sem entender muito bem, falei, nossa, gente, 4.000, quase 4.600 votos, né? E aí eu acreditei, mas eu esperei até bater os 4.000. Enquanto eu olhava na telinha que não tinha 4.000, e eu saí daqui da 284 com 3.600 votos. Do Tabuão eu saí com 3.400. Então, na verdade, se eu tivesse tido voto só no Tabuão, eu seria vereadora. Se eu tivesse tido voto só na 284, eu seria vereadora. Mas eu tive fora mais 1.000 votos. Então, né, juntando as continhas aí, eu cheguei nos quase 4.600. Esses 1.000 votos aí a mais aí, ficaram espalhados ou teve alguma outra região aí que você sabe que foi mais bem votada? Olha, a gente teve uma votação razoável no Alvarenga, Jardim Laura, Jardim IP. E eu tive voto na cidade toda. Eu acho que quase todas as ruas da cidade eu tive voto. Agora, o mais expressivo mesmo foi na região do Alvarenga. E aí o resto foi pingando aí na cidade toda e no final chegamos em quase 4.600. Legal. E como muita que foi? Responsabilidade nessa aula. Imagina, né? Sabe que eu fico assim, pensando, às vezes, quando eu perco o sono à noite, eu penso assim, 4.600 pessoas saíram de casa no dia 6 de outubro, pensando na Sandra do Leite. Sim. Então, assim, é uma coisa muito louca, assim. É uma responsabilidade muito grande, muito grande. Eu acho que você ser eleito, ou você colocar o seu nome para concorrer numa eleição é uma responsabilidade enorme, ganhando ou perdendo. Sim. Se você tiver 100 votos, 200 votos, seja lá quantos votos foi. Porque eu sempre faço essa reflexão. Tantas pessoas saíram de casa naquele dia pensando em você. Então é muito louco se você fizer essa reflexão. E não só pensando em você, né, mas confiando em você, né? Confiando em mim. Depositando uma confiança em você, né? É uma grande responsabilidade. É muita responsabilidade. Isso aí eu paro todos os dias para pensar na responsabilidade que as pessoas colocaram no meu mandato. E eu não vou decepcioná-los, hein? Vou fazer uma pergunta para você. Você acha que todo candidato tem esse pensamento igual você? Eu acho que não. Mas para eu não correr o risco de ser antiética, vamos para a próxima. Essa veio de improviso, hein, Sandra? Mas vamos melhor falar sobre isso. Não tem como, né? Ainda bem que você respondeu sinceramente, né? A gente sabe que não tem como. Tem gente que infelizmente não entende essa responsabilidade. Sandra, e assim, quando você chegou lá a primeira vez lá, tudo novo para você, né? Você, embora você já agisse, né? Você já atuasse como vereadora, você chegou ali agora realmente como uma vereadora eleita. O que você achou ali, assim, de diferente? Como que foi essa sensação? Teve aquele friozinho na barriga da criança que chega na escola pela primeira vez? Como que foi? Então, eu tenho que admitir que eu fui muito bem acolhida por todos os vereadores da casa. Todos. Tanto os novos quanto os antigos. Eu não tive problema nenhum com ninguém. Eu li muito o regimento interno. Eu conhecia, isso é importante, porque é tudo regimental dentro da Câmara. Horário de começar a sessão, suspensão de sessão, discussão, horário de falar, os minutos que você fala, os artigos que você usa quando você quer se expressar na tribuna, é tudo muito regimental. E eu conhecia o regimento. Então, eu não tive algumas dificuldades, eu não tive porque eu conhecia o regimento. Mesmo assim, eu precisei muito de orientação. E como eu sou meio antiga aí de política, eu conheço muito assim, os vereadores, né? Então, eu pedi ajuda, eu perguntava, falava, olha, eu quero falar sobre tal assunto, que horas que eu falo? Olha, eu quero declarar o voto, que horas eu declaro? Então, assim, e eles me explicavam, olha, tal hora você tem que se posicionar, se passar aquele momento, você já não pode mais falar. Se você quiser falar sobre o assunto A, você pegou a tribuna você não pode falar sobre outro assunto, é só sobre aquele que você pediu a palavra. Então, assim, essas coisas, embora eu já soubesse, eles foram me reforçando, foram me lembrando, foram me ajudando. Então, assim, eu fui bem recebida, tanto pelos funcionários da Câmara, por todos, como pelos vereadores. Então, uma coisa assim que eu tinha um pouco de receio, como seria
como que eu seria recebida lá, isso para mim foi bem tranquilo. Eu fui Legal. muito bem recebida na Câmara por todos os vereadores de oposição. Aliás, eu não tenho oposição, porque eu sou uma pessoa apartidária. Então, eu tenho muita amizade com todos que estão ali. Com quem se diz de direita, com quem se diz de esquerda. Eu não sou de direita nem de esquerda. Então, eu falo muito bem com todo mundo. Tenho amizade com todo mundo. As pessoas, eu ouvi bastante, né? Depois que a gente começou a fazer o podcast, conversou bastante com candidatos, né? A gente percebeu uma linguagem comum, assim, entre os candidatos a cargos municipais, que essa questão da identidade, né, da partidária aí, né, fica um pouquinho a nível federal, né? Acho que municipal, sim, o pessoal trabalha isso de forma diferente, né? É verdade isso ou foi só uma impressão minha? Não, é verdade. Porém, na Câmara, as discussões da direita, de quem se declara realmente de direita e de quem se declara realmente de esquerda, são afloradas. São afloradas, assim, tem alguns momentos ali. Eu não entro nessa vibe, porque, sim, eu realmente não concordo com isso. Eu respeito quando eu tenho vereadores da oposição da esquerda, do PT, que eles gostam muito do Lula. Eles têm um relacionamento próximo do Lula, eles são ideológicos e eles acreditam naquilo que eles estão. É a bandeira deles. Eu jamais vou falar mal disso. Eu posso não concordar, mas eu preciso respeitar. Sim, sim. E a gente tem os vereadores agora de direita na Câmara que também gostam muito do Bolsonaro e que falam muito bem dele e que defendem as bandeiras deles. Eu concordo com algumas desse lado, concordo com algumas desse, discordo e discordo. Mas na discussão lá eu nunca me posicionei. Sim. Eu estou muito mais preocupada em apresentar as minhas ideias, sim, e as minhas indicações. E eu sou uma vereadora muito de chão. Sim. Eu não sou muito de tribuna. Sim. Né? Eu tenho minha rede social, a gente trabalha ela. Minha rede social não é das piores, mas tudo aquilo que eu mostro na minha rede social é a realidade do que eu vivo. Então, eu sou muito aquela vereadora que vai atrás da árvore, do buraco, sim, do problema, sim, da escola, da reforma da delegacia da mulher, da indicação, que nem eu consegui, foi uma vitória. Em tão pouco tempo, eu consegui aprovar um projeto de lei como coautora, junto com o vereador Jorge Araújo, que autoriza as doulas, não sei se você conhece, sim, o trabalho das doulas, a participarem do pré-natal, entrarem dentro da sala médica e entrarem na sala de parto. Sim. Então, agora, São Bernardo tem uma lei, graças a um projeto de lei meu, junto com o vereador Jorge Araújo. E isso só foi possível porque nós dois conversamos, eu tinha uma indicação e ele tinha um projeto em andamento que estava parado na casa desde 2020. Nós dois conversando, nós chegamos à conclusão de que nós poderíamos unir forças e conseguir aprovar esse projeto. E assim, por ser um projeto muito feminino e eu ser mulher, ajudou muito na aprovação do projeto dele. E ele foi uma pessoa incrível, que me deu a possibilidade de estar junto com ele, porque não daria tempo. Sim. Um projeto para tramitar demora. Você vê, o projeto estava parado desde 2020. Em um mês a gente conseguiu aprovar. Sim. Então, foi uma vitória, uma coisa atípica, que não acontece. E eu imagino que esse tipo de solução é aquilo que você falou, né? Se você ficar se apegando a questões ideológicas, você não consegue botar um projeto desse para andar, né? Exatamente. E ganha a população. Sim. Porque nós deixamos o nosso ego de lado, tanto ele quanto eu. Tanto que se vocês entrarem no meu Instagram, vocês vão ver lá. Eu postei hoje uma collab com ele, onde tem eu e ele, projeto Sandra do Leite e Jorge Araújo. Sim. Então foi uma coisa assim inédita. Né? A própria casa não sabia como fazer, porque nunca aconteceu. E eu fiquei super feliz, porque eu falei, olha, eu tenho algumas histórias da minha vida que vão ficar para a cidade. A Câmara que mais elegeu mulheres foi a de São Bernardo. Historicamente, São Bernardo nunca teve 5 mulheres na casa. 5 mulheres atuantes, porque a gente percebe que são mulheres atuantes. Eu consegui aprovar um projeto de lei. O Jorge também é bem de direita. Eu já disse que eu não declaro nenhuma coisa nem outra. Eu declaro a cidade. Para mim, o que interessa é o meu trabalho. E eu defendo muita mulher. E eu consegui uma coisa que ele lutava desde 2020, estando na Câmara. E eu fazia reuniões com as doulas
e com as grávidas, e visitava o hospital e entendia a necessidade daquele serviço desde 2020 também. E nós nem nos conhecíamos, olha que engraçado. E agora nós chegamos lá, eu não sabia desse projeto, estava arquivado, eu não sabia. Eu apresentei uma indicação ao prefeito, pedindo que o prefeito fizesse esse projeto. Embora, como vereador, eu poderia ter feito, mas como eu queria que fosse rápido, eu pedi ao prefeito. Porque se eu fosse propor o projeto, ia demorar, sabe-se Deus quanto tempo. Até tramitar igual o dele, que já estava desde 2020 parado. Então, foi muito interessante, porque quem ganhou? As mulheres da cidade. Porque nós, há pouco tempo atrás, um passado bem recente, nós tivemos muitos problemas de violência obstétrica e até de morte no Hospital da Mulher. Tanto de crianças quanto de grávidas. E a presença da doula na sala de parto, ela traz uma segurança para a grávida enorme. Em todos os sentidos. Inclusive, nas orientações que ela vem dando durante o pré-natal, junto com o médico, junto com a enfermeira, junto com toda a equipe, faz com que, provavelmente, a sensação de segurança da mulher vai ser muito maior. Com a opção de levar a doula. Com certeza, porque é uma pessoa que já está acompanhando o histórico, né? Isso daí faz uma grande diferença. Então, assim, foi tudo no momento certo. Em 2020 não havia essa violência. Eu sonhava com isso, mas não ganhei eleição para fazer. O Jorge tentou fazer, não deu certo. E hoje nós nos encontramos, fizemos uma boa conversa e passamos um projeto que sozinho ele não conseguiria e talvez eu sozinha também não. Então, assim, eu acho que a Câmara é muito difícil entender. Até eu mesma, que sempre frequentei lá, não conseguia entender algumas coisas, algumas discussões que acontecem lá dentro. Então, hoje, com pouco tempo que eu estou lá dentro, eu já consigo enxergar de uma outra forma e o munícipe precisava, sabe, enxergar isso. Você foi nomeada recentemente, então, como para a Secretaria da Mulher. Como que se chama isso? Você foi nomeada chefe do... Secretária. Secretária da Mulher, Secretária né? da Mulher. A Secretaria... Da Mulher. Da Mulher, e você foi nomeada a secretária. Isso. Isso é um projeto novo, né? A gente acompanhou aí. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre essa indicação, sobre como você foi chamada para isso e sobre como isso ajuda você dentro do seu papel como vereadora. Conta pra gente um pouquinho sobre isso. Então, Saulo, eu vou fazer uma retrospectiva para poder a gente entender o momento que eu estou vivendo agora. Na minha campanha, eu sempre digo, ontem eu dei uma entrevista pro jornal e eu falei exatamente isso. Que na nossa vida nada é por acaso. Nada. Tudo tem um propósito. O sofrimento também tem um propósito, a alegria ela tem um propósito. E de alguns anos para cá, eu comecei a me preocupar muito com as pautas das mulheres. Com as políticas públicas para as mulheres. Coisas simples, como um acolhimento de UBS ou um acolhimento de um laboratório, quando a mulher vai colher um Papa Nicolau, quando a mulher vai fazer uma mamografia. Eu sempre fui conselheira de saúde, eu tenho mais de 20 anos como conselheira de saúde. Então, sempre me incomodou muito saber que uma mulher sofre violência doméstica e nem sempre ela é bem atendida quando ela chega na delegacia da mulher. Às vezes, um homem atende e é insensível. Sempre me incomodou muito. Sempre me incomodou muito, e muito mais de uns 4 anos para cá, saber que as mães de autistas ficam à mercê da sociedade porque elas abandonam a própria identidade para cuidar do filho autista, que requer a vida dela inteira. E a sociedade não enxerga isso. E ela fica ali, sozinha. Ninguém dá atenção para essa mulher. Sempre me incomodou muito, tanto que eu tenho grupo de artesanato na minha associação, quando eu via as idosas, e eu não estou criticando as famílias, tá? Eu também tenho a minha mãe idosa e eu recorro no mesmo erro. Isso não é uma crítica, isso é uma constatação. O idoso, a idosa, a mulher, porque a mulher sempre fala mais que o homem, ela sempre quer falar. Ela quer contar a história dela. Só que daí ela contou para a família dela a vida inteira. A família não quer mais ouvir. Porque a família já conhece. A sua avó, sua mãe vai chegar para você para contar, você vai falar, mas você já contou, vó. Não é? Então, essa idosa, se ela não tiver um espaço para ela contar para as outras pessoas, para ela ouvir as outras pessoas, ela vai ficar trancada sozinha dentro de casa. Ela vai ter Alzheimer, porque o cérebro para de funcionar se você não movimenta ele. Então, ela vai desenvolver Alzheimer, ela vai desenvolver depressão e ela vai morrer.
e vai perder a qualidade de vida muito mais cedo do que poderia. Tudo isso sempre me incomodou muito. Porque uma coisa que sempre me incomodou muito e tem atingido muitas mulheres é a depressão. E nós, mulheres, aí eu me coloco também, porque tudo isso que eu tô te falando é tudo coisa que eu vivenciei nesse tempo todo. Por isso, essa pauta me chamou muito a atenção. Eu proponho Zumba, desde 2017, nós temos grupos de Zumba, caminhadas de mulheres. Por quê? Porque comprovadamente a dança, ela combate a depressão. Ela combate a obesidade, ela combate a diabetes, ela combate a pressão alta. Porque quando você faz exercício, você combate tudo isso. Sim. Então, eu tenho os grupos de Zumba, nós fizemos uma caminhada no sábado com 2.000 mulheres pela Marechal. Sim. São mulheres da Zumba. Todas aquelas mulheres que estavam ali são mulheres que fazem Zumba nos seus bairros. Nós nos reunimos na Marechal. Tudo isso, durante o tempo, me fez começar a estudar política pública para a mulher, as necessidades, o que a cidade oferecia, o que era deficitário, o que precisava melhorar. Então, quem me viu fazer campanha, ouviu muito eu falar. Eu quero pautar as políticas públicas para as mulheres da cidade. Eu quero propor, porque a gente sabe que as propostas partem do vereador, mas é o prefeito que aprova. Sim. O executivo aprova o que nós propomos no legislativo. Sim. Sempre soube muito bem disso. Então, a minha proposta, que eu nunca fui mentirosa, eu sempre gostei de explicar as coisas, explicar como é que funciona. Eu sempre falava em cima do caminhão, de porta a porta, nas reuniões, acho que aqui eu devo ter falado também, que as mulheres precisam de uma representante que lute pelo direito delas. E que eu queria ser essa pessoa. Eu queria fazer essas propostas. E eu tinha isso, porque eu estudei muito. Ótimo, ganhei a eleição. Com a maioria de voto de mulheres, tá? Isso é importante falar. Porque, historicamente, a mulher não vota na mulher. E eu tenho o voto da mulher. Uhum. Por quê? Porque eu tenho esse trabalho com mulher e porque eu pautei muito a minha campanha nisso. Passou, eu ganhei a eleição, fizemos o primeiro turno pro prefeito. E começou-se a se discutir as secretarias, a apresentar os secretários. Em janeiro foi criada a Secretaria da Mulher. Quando criou a Secretaria da Mulher, eu fiquei feliz, porque eu falei, o meu gabinete vai conversar muito com esse setor. Uhum. Porque, o Saulo, a mulher, ela que vai na UBS, ela que vai na pracinha, ela que vai levar o cachorro no hospital veterinário, normalmente é a mulher. Existem homens que fazem, que ajudam? Existe. Não é que seja 0%. Sim. Mas na maioria das vezes é a mulher. É a mulher. Então, quem usa esse serviço público, quem cuida dos filhos autistas, e eu tenho essa preocupação com essas meninas, é a mulher. Tudo perpassa por ela. Quando houve essa possibilidade, eu falei, nossa, agora eu vou poder ler. E eu tinha uma Secretaria da Mulher na minha mente. Incrível isso, né? Eu falo que não é nada fora do normal, é Deus que conhecia o dia de hoje, e eu não. Sim. Então, ele já veio me capacitando. Porque Deus, ele não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. Ele vinha me capacitando e eu não tinha essa noção. Quando passou, inclusive nós que aprovamos ela na Câmara, era um projeto do prefeito, e um desejo do prefeito, a Delegacia da Mulher, eu falei, nossa, meu gabinete vai conversar muito com a Delegacia da Mulher, com a Secretaria da Mulher. Nossa, tomara que seja uma secretária bem acessível, tal. E eu já fui fazendo aquele castelo e tal. E aí eu recebi o convite do prefeito Marcelo Lima para ser a secretária da Mulher. E eu não vou mentir para você. Eu não queria. Porque eu queria ser vereadora. Sim. Meu propósito era ser. E eu falei, olha, daqui 2 anos, né? Depois que eu ficar 2 anos na Câmara, tá? Mas nesse momento eu gostaria de ficar na Câmara. Mas, quando você ganha a eleição para vereador, você tem que entender que você está pela cidade. Então, não adianta você falar, eu por exemplo, poderia falar, não quero. E ficava na Câmara, o mandato é meu. Eu sou vereadora. Sim. Eu sou vereadora. Eu podia bater o pé e falar, eu fico aqui. Mas, e aquele juramento que eu fiz para os meus eleitores de que eu faria o melhor para a cidade? E se o melhor para a cidade, o prefeito entendeu que era eu ser a secretária da Mulher. E eu comecei, eu vim para minha casa, até comentei isso com você agora há pouco, com um sentimento de, será que eu tô certa de não aceitar? Será? E esse convite foi feito no tete-a-tete? Ou... No tete-a-tete, mas foi uma coisa muito sem protocolo.
preciso de você na Secretaria da Mulher, você vem? Caramba, E eu disse isso é complicado, né? Eu disse não. Fica difícil você falar, né, responder na hora, assim, é melhor responder não. E eu disse não. Só que quando eu cheguei na minha casa, eu comecei a fazer uma reflexão de tudo que eu tinha vivido nos últimos anos. E era muito louco, porque eu estava preparada sem querer me preparar. Olha, eu participei da formação da Secretaria da Mulher do Estado de São Paulo, da Valéria Bolsonaro. Olha que coisa, eu fui convidada para participar de conferências e reuniões no espaço das Américas Latinas, para discutir a Secretaria da Mulher do Estado de São Paulo. Olha que incrível. Sim. Há 2 anos atrás. E a secretaria está indo muito bem lá. Sim. E eu sempre acompanhei, eu li muito sobre isso, eu estudei muito. Eu fiz curso sobre políticas públicas para mulheres. Então, quando eu cheguei em casa, que eu comecei a lembrar de tudo isso, eu falei, não é por um acaso. Realmente não é por um acaso. E aí, no outro dia, eu resolvi agradecer, porque é uma demonstração de confiança. De confiança muito grande, né? Ser secretária da Mulher de São Bernardo, uma secretaria nova. No ABCDMR só tem essa. Eu vou ser a primeira secretária da região. Então, assim, é um desafio e uma demonstração de confiança do prefeito. E eu me senti até egoísta quando eu cheguei em casa e parei para pensar que eu tinha dito não. Porque eu falei assim, gente, tudo aquilo que eu queria fazer, eu vou poder fazer como secretária agora. Sim. Então, quando as mães, qualquer problema que a família tiver, vai envolver a Secretaria da Mulher. Tudo perpassa pela mulher. E aí, eu aceitei o desafio, né? Mas fiquei na Câmara de janeiro, fevereiro. Eu fui nomeada agora no último sábado. Na Câmara, eu me organizei. Todas as demandas que eu tinha da região e da cidade, elas estão já pautadas por indicações no boletim informativo da Câmara. Se você entrar lá no BI e procurar pelas minhas indicações, você vai encontrar milhares. Porque em 2 meses eu trabalhei por 4 anos para levantar a demanda. Uhum. Agora eu tenho 4 anos, porque já está na mão do prefeito, já foi as indicações para lá. E agora eu tenho certeza que o prefeito vai atender as minhas solicitações, porque todas são plausíveis. Eu não estou pedindo nada pessoal e nada impossível. Eu estou pedindo aquilo que a população da cidade precisa. Então, tudo aquilo. E eu sou uma pessoa assim, muito ativa. Então, eu identifiquei muita coisa que a cidade precisa. Tudo que eu entendi que a cidade precisa está na mesa do prefeito, como vereadora. Sim. Me licenciei ontem. Assumo legalmente, acho que amanhã, ou entre hoje e amanhã. Entreguei os documentos hoje, então provavelmente será amanhã. Mas eu deixei o meu trabalho de vereadora pronto. Certo. Como o programa não é ao vivo, né? A gente tá gravado, então reforça a data aí, né? Hoje é quarta, né? Isso, quarta, dia 12 de março. Isso. Então você foi no dia... Eu fui nomeada no sábado. Hoje eu já sou secretária da Mulher. Porque hoje eu já entreguei a documentação. Legal. Sandra, a gente falou um pouquinho em off aqui, né? Mas agora eu vou falar sobre isso com você. A gente administra algumas redes aí do bairro e a gente tem ouvido reclamações da população, assim, reclamações que são recorrentes já de vários problemas nos outros anos, né? Mas que agora, principalmente com as eleições, né, recém-apossadas aí de vereadores e prefeito, o pessoal começou a fomentar. E você sabe, né, como que a população reage com isso, né? Então, assim, as pessoas estão falando, o prefeito está preocupado lá com a Alvarenga, está preocupado lá com a Área Verde, que está inaugurando lá roda gigante, né? E esqueceu da Paulicéia. Houve até, né, algumas brincadeiras aí de que a Paulicéia tá esquecida e todo mundo esqueceu da Paulicéia. Fiz até um comentário, né, através da administração de uma rede da Paulicéia, numa postagem do prefeito Marcelo Lima, fiz um comentário falando, não esquece de nós, né? E ele respondeu o comentário falando, não, que a Paulicéia tá dentro da pauta do governo dele e tudo mais. Foi bem atencioso, né, com a gente aí respondendo isso. Mas eu queria que você, que é a pessoa aí, né, que está próxima ao prefeito e foi, né, trabalhou como vereador até agora, falasse pra gente sobre algumas considerações que o prefeito tem com o bairro Paulicéia.
por que, de forma objetiva, por que ele ainda não fez, não apareceu na Pauliceia, por que ele não fez nenhum trabalho aqui na Pauliceia ainda? E responde isso pra gente, para eu poder, né, decorrer com você sobre esse assunto. Sim. Eu fui subprefeita da região da Pauliceia. Tabuão, Pauliceia e Jordanópolis. Erro de Ramos. Muitas demandas aqui na Pauliceia, como subprefeita, eu atendi. Que era questão de zeladoria. Questão de buraco nas ruas, questão de mato na praça, de árvores. Eu atendi muitas, eu andei muito aqui na Pauliceia. Uma das conquistas que eu tive aqui, que eu nem era subprefeita ainda, quando passou, eu estava no palco, acho que quem estava lá, tinha bastante gente, presenciou isso, foi o asfalto da Pauliceia. Era uma reivindicação minha da época. O prefeito ainda era Orlando Morando e a Pauliceia foi asfaltada. Quando ela foi asfaltada, surgiam muitos problemas. Uma rua que passou a máquina, aí não deu certo, aí me ligavam, eu vinha acompanhar. Vários probleminhas pontuais eu acompanhei na época. Eu era subprefeita. E eu fiz esse acompanhamento. Tanto aqui na Pauliceia quanto no Rude Ramos. Rude Ramos ficou o problema que eu não consegui resolver como subprefeita. Que agora eu pretendo voltar lá. A Pauliceia, eu tenho... Confidenciei isso. Menos demandas daqui. Mas, por exemplo, eu tenho a demanda da Rua Belém. Eu já tenho uma indicação ao prefeito para a gente fazer a reforma da praça da Rua Belém. Então, essa reforma da praça, houve a gente recebeu até uma carta, né, falando que já tinha, um outro vereador já tinha solicitado, né, a transformação de praça-parque. Só que esse mesmo vereador já tinha feito isso já há muito tempo atrás no governo do Orlando Morando e ainda não tinha sido atendida. E agora você está falando que foi feito isso também. Por que demora tanto, Sandra? Assim, eu estou perguntando para você porque é a demanda que chega para a gente de questionamento. Por que demora tanto? Né? Por que não a gente tem... A Praça da Belém é uma das praças mais legais e maiores, né? E mais históricas. Ela tem lá o patrimônio lá, né, do bairro, que é o obelisco lá do MMDC, e ela tá largada mesmo. Sim. Nesse caso, assim, eu concordo absolutamente com a revolta da população, porque é banco quebrado, mato grande, é o que eu falei pra você, acho que em outubro ou novembro do ano passado, tombou lá por causa de vento ou não sei o que lá, caiu uma árvore, tombou o alambrado está em cima da praça, já tem 4 meses, então já foi solicitado isso e não foi feito nada a respeito. Por que demora tanto? Olha, a praça, eu vou te falar da Praça da Rua Belém, e essa foi a primeira indicação que eu fiz, por quê? Porque tem muitos anos que eu venho tentando resolver. Tem a escolinha da Paula, ali ao lado, acho que se chama... Carinho da Vovó. Carinho da Vovó. Eu estive muito lá conversando com a Paula, porque ela tem um problema sério. A bola escapa, quebra o telhado dela o tempo todo, ela tem muitos problemas com aquela praça. Eu estive lá, vistoriei, eu conversei muito com a administração anterior para tentar resolver. Resolve hoje, resolve amanhã e nunca fizeram nada. Agora, com o Marcelo, a coisa é diferente. Porque o Marcelo, ele ouve as pessoas. Ele ouve a necessidade dos bairros. Então, essa praça, gente, tenho certeza. Isso daí eu vou dar minha palavra porque eu conheço o prefeito que nós temos hoje. O Marcelo vai resolver essa praça para vocês. Fiquem em paz com relação a isso. Já tem uma indicação minha, não sei se tem de outro vereador. Eu sei que eu fiz, foi a primeira. Por causa, não é por causa só da escolinha da Paula, mas porque me marcou muito visitar a escolinha da Paula e ver que toda vez que eu ia lá, o telhado dela estava quebrado, porque as bolas escapam, batem lá em cima, os meninos têm que subir para pegar. Vários moradores têm esse problema, mas foi a Paula que me procurou na época, então ela me marcou nesse sentido. Então, isso é um fato. A gente tem um outro problema na Pauliceia, que é sério, e é um problema que não é simples de resolver, mas que a gente está tentando, a gente já fez algumas vistorias aí. Esse ano é o problema da praça do santuário. Sim, então, eu ia colocar isso para você, que assim, a gente teve também a reclamação através da rede social. Eu até conversei com o padre atual lá, né, e o meu tio é um dos ministros, né, falei muito com ele também. E assim, a gente viu que existem moradores de rua lá, e até então, o discurso é que os moradores de rua, eles entram lá, né, dormem lá, mas eles não mexem com ninguém.
E eu vi com os meus olhos, isso não foi ninguém que me contou, eu vi com os meus olhos que não é bem assim. Eu vi pessoas que vão fazer caminhada lá e ficam incomodados com a presença deles lá porque mexem com meninas. Existe um problema, existe o acúmulo de lixo. E aí a gente ouve até algumas pessoas do bairro falar assim, mas é o trabalho deles. Só que assim, eu entendo que ali não é lugar de coleta de lixo. Eu não, até se eu tivesse errado, né? Mas assim, ali não tem um setor de coleta de reciclados ali. Então, assim, ali não é o lugar correto. Ali é uma praça onde as pessoas vão lá para fazer lazer, para correr, para fazer esportes. Inclusive, eu faço corrida de rua há 10 anos, comecei ali. Ali foi o meu primeiro circuito ali, quando eu ainda era sedentário, eu não conseguia correr muito tempo, então ele era curtinho, eu conseguia correr bastante. Então, assim, é um lugar para as pessoas se exercitarem e incomoda as pessoas da igreja, incomoda as pessoas que vão lá pro lazer. Como que a gente resolve isso? Porque, assim, eu já ouvi dos ministros e do padre que não tem o que fazer com relação aos moradores ali. A assistência social diz que não pode mexer com eles. E também acredito que ali não é o lugar correto para eles dormirem, né? Como que a gente resolve isso, Sandra? Por isso que eu te falei que a gente tem um grande problema. Porque a Constituição nos garante, e garante para eles também, o direito de ir e vir. A praça é um espaço público. O que eles não podem fazer na praça? Juntar lixo, porque isso é uma questão de saúde pública. Então, quando tem lixo, imediatamente eu aciono a Secretaria de Serviços Urbanos para recolher o lixo. Eles não podem juntar lixo na praça. Isso eles não podem. A gente tem um projeto chamado POP, que é do SAS, da Secretaria de Assistência Social. Esse projeto vem até os moradores em situação de rua e oferece o abrigo da prefeitura. Nós temos um abrigo muito bem cuidado, limpo, que oferece alimentação, banho, tem até canil. Porque a maioria dos moradores em situação de rua, às vezes, não querem ir porque não pode levar o cachorrinho. Pode levar o cachorrinho agora. Nós temos tudo isso para oferecer. Só que é para oferecer. A gente não pode obrigar. Se ele falar que ele não quer, ele não quer. Então, eu vou te falar uma experiência que eu tive. Tem mais ou menos os ministros. Porque é o seu tio lá, vamos ver se eu conheço. Marcos, não. Eu falo com o Almir. Falo com o Almir, falo com o Leandro. Eu conheço. O Jonatas, eles me procuraram por causa desse problema. Eu liguei na SAS, conversei com o secretário, falei para ele, olha, eu tô com um problema lá, porque eles estão juntando muito lixo, à noite estão roubando fiação, a praça ficando no escuro, tal, eu preciso de uma abordagem social. Vocês vão lá oferecer, tá? Ninguém pode obrigar eles a aceitarem. E eles sabem disso, eles conhecem os direitos deles. Aí foram. Aí, eles, é lógico, dão um feedback pra gente, como é que foi, porque eu preciso dar um feedback pra população. Aí, o que foi o retorno que eu tive? Os moradores se ofendem se falar que vai tirar eles de lá. Eles também não querem sair. O padre também fica preocupado, porque vamos falar que o papel da igreja é acolher os vulneráveis. Sim. Aí como que o padre vai querer que tire eles de lá? Olha como que é difícil resolver alguns problemas. Às vezes quem está de longe acha que a culpa é da prefeitura. Não é. É uma questão social, é uma questão de saúde pública, é uma questão de assistencialismo. Envolve tudo isso daí. Foi oferecer o primeiro, porque na hora que a abordagem chegou, os moradores já vieram, porque os moradores dão comida para eles. Dão cobertor, dão recicláveis. Então, eles estão ali porque eles estão bem amparados ali. Por que eles vão sair de lá? Eles não têm motivo para sair de lá. E nós não podemos obrigá-los. Não tem como. Quando eu tive esse feedback do secretário, eu entendi, porque eu já estive ali conversando com eles, inclusive. Tem um que chama Paulinho, se eu não me engano, que fica lá, e ele é muito inteligente. Tudo isso que eu tô te falando, ele falou pra mim. Ele falou, mas, dona Sandra, por que eu vou sair daqui? Por que a senhora quer que eu saia daqui? Porque eles têm até um lugar para tomar banho, acho que é dentro do espaço da igreja mesmo. Então, eles têm um lugar para tomar banho. Ali é seguro para eles. Porque ali o bandido não vai mexer com eles, eles estão no lugar seguro. Eles estão alimentados. Eles estão ganhando roupa, cobertor. Eles não têm por que sair de lá. A gente está pensando, e eu propus também, uma reforma na praça. A gente quer dar uma melhorada nela, uma reformada, arrumar aqueles portões e tudo. Mas tudo isso nós vamos ter que construir, Saulo, com a comunidade.
Porque o Marcelo Lima, ele não é um prefeito autoritário. Tudo que o Marcelo faz é feito em concordância com a comunidade local. A não ser que aconteça alguma coisa no meio do caminho aí, que alguém não estava na reunião que a gente fez e depois chegue reclamando. Mas é feito. E eu preciso saber como é que a comunidade vai se comportar ali. E eu preciso que eles aceitem ajuda. Sim. E isso é um problema mesmo, Sandra, porque é o que eu comentei com você. Ao mesmo tempo que algumas pessoas nos denunciaram através das redes sociais algumas coisas erradas que estavam acontecendo na praça. Então, é o que você falou, um acúmulo muito grande de lixo que impossibilitava até as pessoas de transitarem lá, para você ter ideia. O roubo da fiação foi uma coisa muito grave e as pessoas sabem que o que aconteceu partiu de lá de dentro, embora não se tenha prova disso, né? Até a queima dos fios para separar o plástico do cobre, até isso estava acontecendo na praça, a gente teve que acionar a GCM. Isso é crime ambiental. Além de ser crime ambiental, eles podiam pôr fogo em tudo ali, Sim. porque era uma época de seca. Sim. Então, embora aconteceram essas coisas e houve algumas denúncias, quando a gente externou isso, fez publicações sobre essa questão que estava acontecendo ali, houve opiniões divididas, foi o que você falou, e algumas pessoas falavam, não pode, eles estão lá, eles não fazem mal para ninguém. Muitas vezes é o que eu disse fazer. Eu mesmo vi algumas meninas novas, às vezes de 15 anos, reclamando que estavam caminhando lá e estavam sendo assediadas por alguns dos moradores. Então, os problemas graves que a gente viu acontecer e que, é o que você falou assim, então não vai haver solução enquanto houver essa divisão de opinião da comunidade. Porque, de verdade, a prefeitura oferece todo o respaldo para que eles mudem de vida. Existe um trabalho muito forte sobre isso. Nós temos o abrigo, nós temos que eles podem ir, passar a noite, tomar banho, levar o seu cachorrinho. Se eles querem voltar para o mercado de trabalho, existe um projeto sobre isso na cidade. Então, assim, e a cidade vai se preparar muito mais para isso, tá? Porque esse é um problema, não é de São Bernardo, é um problema do Brasil inteiro. O número de pessoas em situação de rua cresceu muito e, na maioria das vezes, é por opção. Então, é um trabalho muito grande que precisa ser feito. A gente precisa pensar na droga, quem está levando eles para a praça não é só a condição financeira. Eles chegam nessa condição financeira porque eles vão para a droga. Então, assim, é tudo, né? A escola precisa melhorar, a informação precisa chegar para os adolescentes desde cedo para que eles não virem moradores de situação de rua. Então, assim, e a maioria, parei, tem algum tempo, por causa disso eu parei. Mas eu sempre fiz muito trabalho com moradores em situação de rua. E aí, quando eu conversava, a gente arrumava, às vezes, passagem para eles voltarem para casa deles. Porque veio para São Paulo, não deu certo. Aí viraram moradores de rua. De rua mesmo, não era nem em situação de rua, era de rua. Porque eles não tinham casa para ir. Então, o serviço social ajuda com isso. Se a pessoa quiser ajuda, o POP, que é o serviço social, ajuda até com a passagem para mandar a pessoa de volta, se ela quiser voltar para a cidade de origem dela, porque não deu certo aqui. Só que o que acontece? A discussão, ela é muito maior do que uma simples ocupação de praça. Porque quando ela ocupa a praça e ela exerce o direito dela de ir e vir, ela restringe o direito das adolescentes que queriam caminhar na praça. Que por ser assediada por eles, não vai frequentar mais a praça. Não vão mais a praça. E daqui uns dias a gente não mais vai ter praça para frequentar. Então, assim, é o direito de uns que interpela o direito de outros. E pelo andar, e por alguns comentários que nós vimos nessas postagens, daqui a pouco não vai ter igreja para poder a comunidade participar, porque as pessoas vão se afastando. Então é um problema muito sério. Eu acredito que esse é um assunto até que a gente vai abrir, né, esse trecho, né, esse corte aí para que a comunidade entenda a situação grave que está acontecendo e entenda que a gente precisa se unir para poder resolver, porque... E sabe qual é o problema? Olha como é difícil. Eu já fiz trabalho com moradores em situação de rua. Eu levava marmita para eles. Por quê? A gente levava marmita, enquanto eles comiam, a gente fazia uma roda de conversa. Porque a gente queria entender por que eles estavam na rua para tentar ajudá-los. Sim, eu fiz esse trabalho também. É droga. Você quer que a gente encaminhe você para uma casa de recuperação?
É droga, mas é porque eu caí na rua, porque eu vim de outro estado, chegou aqui, não deu certo. Você quer voltar? A gente arruma passagem. Então, assim, e a gente levava cobertor, porque era sempre no inverno, fazia muito frio. E a gente foi aprendendo com eles. Eles nos ensinaram, depois, com o passar dos anos, que de cada 10, naquela época, hoje eu não tenho essa estatística, naquela época, foi em 2000, a última vez que eu fui, acho que foi 2021, era a pandemia. Em 2021, cada 10 que a gente conversava, 10, 8 tinha casa, tinha família e não queria voltar para casa. E quando você perguntava, mas por que você saiu da sua casa? Por causa da droga. Porque eles começam a não querer seguir as regras da casa, a família começa a pegar no pé, a família não aceita, eles usando droga dentro de casa e eles vão para a praça. E passam a morar na praça. Então, os outros 2, você não consegue identificar. E esses 2 que estão em situação de rua, por questão financeira, estão sendo obrigados a fazer a mesma coisa que os outros fazem, porque senão eles vão morrer. Então, a situação, Saulo, é muito grave. E aí, cada um pensa de um jeito. E eu sou uma pessoa que eu falo o que eu penso. Eu sou uma pessoa política, mas eu tenho opinião própria. Eu parei de levar comida para eles. Porque eu descobri que todo mundo estava levando comida, eles estavam juntando pilhas de marmita. Acontece isso até hoje. Chama rato. De manhã não tem o que fazer com aquela comida, fica tudo lá. A prefeitura tem que passar para limpar as praças. Tem que recolher e pôr no lixo. E você fez comida e levou à toa, porque não dá conta de comer 10 marmitas. E quando você chega com a marmita, você quer deixar, porque você fez a comida. Eu parei, aí comecei a levar o café com leite e pão. Por quê? Porque eu falei, esse daí ele pode guardar para tomar café de manhã. Se ele já comeu, já jantou. E eu continuo conseguindo a roda de conversa, que era o que me interessava. Para saber a situação deles. Uma coisa que eles me falaram. Dona Sandra, todo mundo traz cobertor, olha o tanto de cobertor que a gente tem aqui. Como que de manhã a gente tem que sair, que a gente não pode ficar sentado aqui o dia inteiro. Porta das lojas, por exemplo. E a gente faz o quê com esse monte de cobertor? Larga lá, vai pro lixo. Porque eles não têm como andar aquele cobertor. O que eles falaram pra mim? E eu passei. Porque quando você ouve, você faz trabalho social de verdade. Se você só levar, deixar lá e nem olhar na cara deles, isso não é trabalho social. Sim. Quando você ouve, você acerta. O que eles falavam pra mim? Sabe, se a senhora quiser ajudar, e eu fiz uma campanha grande na época e levei muito isso pra eles. Traz touca, era muito frio que fazia na época. Traz touca, luva, meia, touca, luva, meia e cachecol. São coisas que esquentam a gente e depois a gente enrola numa bolsinha, a gente anda com ela o dia inteiro. Porque o cobertor eu não consigo andar com ele. E eu passei a fazer isso. Só que depois eu percebi que eu estava enxugando gelo. Eu estava alimentando uma situação. Sim. E os vizinhos do santuário, eles querem ajudar. Como é que você vai ver uma pessoa passando fome, você não vai dar um prato de comida? Só que quando você dá o prato de comida, você impede o pop de oferecer o abrigo e o cara aceitar. Porque ele tem a comida ali. Tá tomando banho ali. Tá ganhando cobertor ali. Por que ele vai sair dali? É um caso básico, por exemplo, quando também assim, é uma outra questão, né, que quando a gente descobre, né, isso aconteceu comigo há uns 10 anos atrás, que o pedinte do Farol falava que não ia sair de lá, porque lá ele ganhava muito mais do que se ele fosse trabalhar, e falou assim, ok, em 2, 3 horas eu tiro o que eu tiraria por mês aí se eu fosse ficar trabalhando o dia inteiro aí, sentado numa mesa, tendo que bater cartão, tudo. Então, é a mesma questão, né? As pessoas precisam compreender isso. E é o que você falou. Sobra comida, né? Sobra. Isso é um fato também que eu aprendi na prática. Foi o que você falou, assim, eu aprendi na prática. A gente fazia um trabalho social na época com a igreja, e tinha moradores de rua que às vezes falavam pra gente, falou, não, o que é sopa? Não, eu não gosto, nem deixo aqui, porque daqui a pouco tem um pessoal que traz carne. E a gente ouvia isso, né? Então, assim, eu fui pensando que as pessoas estavam passando fome. Na verdade, elas não estavam passando fome, comiam muito bem, né? Sim. Então, talvez muita gente que leva um alerta para as pessoas entenderem isso, né? E assim, é lógico, você fala, não, eu quero dar comida, eu quero. Mas enquanto as pessoas, e voltando pro santuário ali, a gente tá com um projeto para tentar resolver ali. Só que não vai ser fácil. Por quê? Se a gente vai entrar com uma reforma,
mas eles vão continuar morando lá. E as pessoas vão continuar dando comida, vão continuar, eles não vão aceitar a casa de apoio. E existe uma casa de apoio. Ninguém tá querendo tirar eles dali pra jogar eles no meio do mato pra morrer. Não é isso, gente, são seres humanos. Sim. Na maioria das vezes, pessoas doentes, que hoje, na verdade, a mente delas já não manda mais no corpo. Sim. O corpo deles está sofrendo porque a mente não domina mais o corpo por causa da droga. É uma questão de saúde mental. E nós temos tratamento para isso. Quantos CAPs nós temos na cidade? O trabalho que os CAPs fazem. Com medicação, quando há necessidade, tem a internação. É o último caso, a internação, o último caso. Mas existe a possibilidade, dependendo do grau da doença mental. Agora, nós, enquanto sociedade, precisamos nos unir para o melhor para todos. E o melhor para todos é para eles também. Sim. Então, primeiro que ninguém vai tirá-los de lá. Eles têm livre escolha. Saem se quiser. Mas, se eles não tiverem ali o que eles têm hoje, vai ser a opção sair. Porque eles vão ter que buscar alguma coisa. E essa opção, no CAPS ou no POP, né, não, naquilo que é preparado, isso sim vai poder ajudá-los realmente, né? E não só manter eles num conforto, né? Num conforto que é o que você falou, é um conforto momentâneo para eles, mas que não vai resolver a vida. O problema para eles. Muito pelo contrário, vai continuar sem dignidade e vão acabar morrendo ali. Daqui a pouco você passa a ver um deles morto lá. Sim. E, na verdade, você contribuiu. Porque você alimentou uma situação. Isso está acontecendo, eu estou pegando a praça, porque nós estamos falando de Paulicéia. Mas isso acontece em muitos locais. As pessoas vêm me reclamar, eu vou fazer a vistoria, eu vou conversar. Porque eu vou até o local, não tenho problema ir. Eu converso com um morador que está em situação de rua. Eu chamo o POP. O POP vem, dependendo da situação, vem com a GCM, vem com a SU para fazer a limpeza do local. Oferece, só que o secretário não pode obrigar. Então, assim, tem que ficar bem claro que a união tem que ser da comunidade local, do entorno. Se não houver, e eu entendo que a pessoa não aguenta, ela quer ajudar. Sim. Só que aí a gente não consegue trabalhar. Porque eles só vão aceitar a nossa ajuda enquanto instituição pública quando eles precisarem. Eles não estão precisando. Você entendeu? Sim. Muito claro. Tá? Então, voltando aí para a questão das demandas da Paulicéia, o meu mandato está aberto. Tá? Eu continuo sendo vereadora. Hoje eu estou num projeto que me facilita o trabalho, porque todas as demandas que chegam até mim perpassam pela Secretaria da Mulher e nós vamos oferecer para a população de São Bernardo um trabalho muito grande dentro da Secretaria da Mulher. E a Secretaria da Mulher, da qual eu sou secretária agora, ela vai conversar com todas as outras secretarias da cidade. Então, isso, Saulo, vai facilitar até o meu trabalho. Porque quando você vier até mim precisando de alguma coisa ligada à área de saúde, eu vou até o secretário de saúde para resolver. É alguma coisa ligada às praças do bairro? Eu vou até o secretário de Serviços Urbanos para resolver. Então, meu mandato está aí à disposição da cidade inteira. Eu trabalho na cidade inteira. Em especial aqui da Paulicéia, Taboão, digamos que a gente está um pouco mais próximo. Mas venham com essa demanda. A demanda precisa chegar. Sim. Às vezes a pessoa reclama, mas ela reclama no lugar errado. Aonde é que nós precisamos reclamar? Não atende bem. Porque a demanda vai chegar até o setor. Reclamou, foi no atende bem, abriu uma SB, pode procurar o representante, que no caso eu estou me colocando à disposição. Com uma SB aberta. É importante que essa SB seja aberta, que é o protocolo que você faz no atende bem. Aqui o atende bem que atende a região é o do Taboão. E tem o do Rudigamos. Tanto faz um como o outro. Mas, gente, problema de praça, de buraco, de asfalto, de problema na escola. O que você pensar de serviço público, a porta de entrada para você ser ouvido são os atendimentos da cidade. Tá. Eu vou fazer um outro levantamento para você. Depois a gente fala um pouquinho melhor sobre o atendimento. Mas isso aqui foi uma coisa recente que aconteceu também, que deixou assim, a gente um pouco assustado. Quando eu digo a gente que administra redes sociais aí. É uma moça que mora nos arredores do cemitério. Ela falou assim: a minha casa é impecável com questão de higiene para evitar dengue, tudo, não deixar água parada, tudo muito bem limpinho.
E ela falou assim que ela e o filho dela pegaram dengue. E ela falou assim, a gente tem certeza que é a região do cemitério. E a gente recebe muitas reclamações da região do cemitério da Paulicéia. Sujeira, chove, acumula água, fica água parada muito tempo. As pessoas estão reclamando de baratas, ratos. E agora a Paulicéia deu um surto de escorpião. Não sei se você já acompanhou isso aí também, se você viu. Teve um outro morador de uma rua bem próxima aqui da nossa região aqui, que é a General Isidoro ali. Ele falou que ele já é a 7ª vez que ele encontra um escorpião na casa dele. Ele falou assim, tem um filho pequeno, não fica sossegado de deixar ele no chão. O que a gente pode fazer? Aonde que a gente reclama e como que a gente pode fazer com relação a isso? Porque isso é questão de higiene, e não só o cemitério, mas como a gente falou, assim, algumas praças estão com mato muito alto, e isso daí é um atrativo aí, né, para insetos e pragas, né? Sim. Ela atende bem. E pode ser feito online, tá? Não precisa ir presencial. Você pode entrar no site da prefeitura e abrir um protocolo lá. Nós temos um problema, e é na cidade de São Bernardo inteiro. Eu tenho recebido muita reclamação. Eu tenho até uma indicação para que seja feito isso na cidade inteira. Mas quando vem uma rua específica, eu peço rápido para aquela rua. É a questão realmente das baratas. Deve ser provavelmente pelo calor, porque nesse calor elas devem sair de dentro dos bueiros e invadem tudo. A gente sabe que barata, ela se prolifera muito. Eu moro em condomínio e de vez em quando aparece barata no meu apartamento. E a gente, todas as práticas de detetização a gente faz. O síndico faz certinho dentro dos critérios. E ele fala, gente, eu estou fazendo na área externa, vocês façam na área interna. Ele faz fora, a gente faz dentro e ainda aparece, por incrível que pareça. Vira e mexe, aparece. Esses dias meu neto desceu na lixeira, eu falei pro síndico, tá cheio de barata. Ele falou, Sandra, tem 15 dias que a gente detetizou. Então, assim, é o calor. A gente tá passando aí passamos, que tá acabando agora, um verão atípico. E aí, a proliferação de insetos e de roedores foi fora do normal mesmo. Mas o Centro de Zoonoses, quando ele recebe as SBs, ele realiza esse serviço. Então, deixa eu só fazer um corte aqui. Esse rapaz, ele reclamou, disse assim que o que acontece? Ele chama a zoonose por conta do escorpião, eles vão, pegam o escorpião, né, no vidro lá, levam embora, detetizam na hora, mas esse é o procedimento. Mas aí ele falou, logo aparece um outro escorpião. Então, existe algum outro procedimento com relação a isso? Eu vou falar um pouquinho sobre as baratas, eu vou chegar no escorpião, que aí é específico, né? O escorpião é uma praga perigosa. Então, todas são, mas ele é pior. Com relação às baratas e os roedores, o que acontece? Quando você chama zoonoses, eles vêm e jogam veneno dentro dos bueiros. É nos bueiros que é jogado o veneno. Não pode ser jogado na rua, porque senão pode matar os pets, os gatos, os animais. Automaticamente, esses bichinhos vão sair de lá de dentro. É onde você tem a impressão que eles morrem, só que eles saem de lá de dentro. Então, assim, quando a gente faz essa detetização aí, é um negócio que todo mundo tem que fechar tudo, tapar buraquinho de porta, porque eles invadem os quintais. Aí, ali eles morrem, porque o veneno é muito potente. O veneno que a prefeitura usa, mata mesmo. É o caso deles. Mas a prefeitura vem fazer e a porta de entrada de pedir qualquer coisa, ela atende bem. Escorpião. O que precisa ser feito? E aí, não sei qual foi a pessoa, mas precisa encontrar o foco. Escorpião não vem do bueiro. Escorpião, ele vem de algum lugar que está acumulando certos tipos de entulho. Na maioria das vezes, é madeira. Eu peguei um caso no Tabuão, que a pessoa que me procurou, eu estava na subprefeitura ainda do ano passado, ela pegou escorpião 3 vezes dentro da casa dela. Eu chamei a zoonoses veio, recolheu o escorpião, detetizou o espaço, tal, tudo bem, foi embora. Quando passou alguns dias, outro escorpião. Ela tinha uma criança pequena, ficou desesperada. Aí ela falou pra mim, Sandra, aí eu comecei a conversar, falei, vamos fazer uma anamnese aí da história pra poder entender. No fundo da casa dela tinha um terreno baldio, cheio de madeira, cheio de mato. E o que o proprietário fez? Ele aumentou o muro, a casa dela, o muro já era alto, eu vi o terreno pela janela do sobrado dela, então o sobrado dela era alto, não dava pra ver. E o lado da avenida,
que era uma avenida, o outro lado, ele fez um muro bem alto. Então ninguém viu o que tinha dentro daquele terreno. Eu tenho um vídeo, porque eu sou meio maluca. Se você entrar no meu Instagram, você vai ver um vídeo que eu subo no muro pra eu olhar o outro lado, porque eu queria ajudar ela. Só que eu falava, gente, o que eu posso fazer, eu tô fazendo. Eu trago o centro de zoonoses aqui. A gente tem que descobrir de onde estavam vindo esses escorpiões. Não era dentro do quintal dela, porque ela não tinha acúmulo de nada no quintal. Aí ela falou, mas tem um terreno no fundo. Eu entrei na casa dela, olhei e falei, esse terreno. Só que o mato estava alto, eu não conseguia ver o que tinha no meio daquele mato, eu olhando de lá. Falei, pera, vou dar a volta. Dei a volta, subi e olhei. Cheio de mato, e no meio do mato tinha um restaurante do lado que jogava sujeira lá. Então tinha madeira, tinha panela velha, tinha resto de tecido, tinha tudo que era propício à proliferação de escorpiões. Aí eu fiz, levei ela, abrimos uma SB. Ela vai até acompanhar, porque aqui é gravado, né? Que tudo que eu posto ela acompanha, ela vai lembrar da história que foi ano passado. E entrei com um pedido na Secretaria de Serviços Urbanos. Precisamos limpar esse terreno. Já tinha um histórico da Secretaria de mandar carta para o dono do terreno. E o dono do terreno não fazia nada. Só que, quando o terreno é particular, a prefeitura não entra para limpar terreno particular. Só em último caso, no caso que tinha escorpião. Comprovadamente o escorpião era de lá. Eu fiz uma conversa muito profunda com a SU, explicando, falando, cobrando, mas isso não foi fácil, tá, Saulo? Não vou falar pra você que foi. Foi o ano passado isso, foi muito difícil resolver o problema. Nós conseguimos que a prefeitura entrasse, fizesse o serviço com uma retroescavadeira que fez por cima. Foi muito difícil, porque não podia quebrar o muro, o proprietário não respondia as cartas no endereço que nós tínhamos. A prefeitura fez todo o serviço, limpou tudo e mandou a conta do IPTU dele, que ele deve ter recebido agora em janeiro, porque isso aconteceu ano passado. Ele vai ter que pagar. Agora ele vai aparecer. Ele vai ter que pagar porque ele recebeu lá. Sim. Mas a gente limpou. Só que eu não vou falar pra você que esse é um serviço comum. Porque se a prefeitura for limpar dentro do terreno das pessoas, ela não vai fazer mais nada. O nosso imposto vai ficar só nisso. Porque é um serviço muito caro. E normalmente, quando chega nesse ponto, o terreno já tá naquela situação. Então, nesse caso, eu resolvi assim. Então, o que eu sugiro para esse morador? Que ele tente perceber, se quiser até depois me passar o endereço, para eu fazer uma vistoria lá, pedir uma vistoria da zoonose para a gente tentar achar o foco, aí eu vou acompanhar. Às vezes a zoonose veio, teve boa vontade, mas tem que achar onde está o foco. Sim. Não adianta, porque se não achar onde está o foco, vão voltar, eles voltam. Esse morador, ele deixou até a gente fez uma postagem, né, onde ele comentou sobre isso, mostrou a foto e tudo mais. Então fica fácil, depois eu vou mandar para você. Manda pra gente acompanhar. Sim. Tem que achar o foco. Os roedores e as baratas, eu sou clara em te falar. A proliferação se dá pelo excesso de calor que fez esse ano. Uhum. Está anormal. Mas o Centro de Zoonoses tem trabalhado muito nesse sentido, de fazer a limpeza. Agora, nós temos o problema do mato. O prefeito acabou de assumir. Então, a gente tem uma empresa nova aí que está trabalhando, está sendo contratado novos funcionários. Isso logo será resolvido, eu tenho certeza. E com relação ao cemitério, aonde que a solicitação é pelo atendimento também? Tudo o que você quiser fazer, que for serviço público municipal, tá? Estadual é pouco tempo. Sim. Municipal atende bem. Temos o Atende Bem na Rua Bulgária, no Taboão, e na Rua Jaqueí, no Rio de Ramos, que são os mais próximos de nós. E dentro do Poupa Tempo também nós temos. Mas para nós que moramos aqui, esses dois são mais perto e pode fazer online. Tudo isso vai gerar um documento chamado SB. É um número de protocolo. É com esse número de protocolo que você vai receber as devolutivas, vai cobrar, vai procurar um representante para cobrar. Ele com esse número de SB, ele vai fazer um ofício dele anexar para cobrar o departamento competente. Legal. Sandra, a gente tem uma questão aqui que quando a gente falou que você viria aqui, algumas pessoas nos mandaram algumas solicitações. Eu tenho uma aqui que é uma brincadeira, tá? Mas é uma brincadeira. Uma brincadeira séria? É uma brincadeira séria. Eu não vou falar assim, não, porque senão você vai ficar bravo com o pessoal. Tem uns amigos meus que estão pedindo pra você fazer a zumba com as mulheres no Centro Cultural, porque eles estão jogando bola muito tarde no ofício
Do Tabuão? Do Tabuão. Fala pra eles que é a mãe deles que tá lá, é a avó deles que tá lá, são as filhas deles que estão lá. E eu não posso tirar as mulheres pra fazer zumba às 10 da noite e colocar os homens às 7. Desculpa, homens do Tabuão, mas eu vou ter que falar uma coisa. É aqui, né? Falar uma coisa pra vocês. Eu sou secretária da mulher. Secretária dos homens, tá vendo? Ah, e eu tenho uma novidade, viu? Por falar em zumba. A partir da próxima semana, é um pedido que as pessoas da Pauliceia me pedem muito a zumba no CREC da Pauliceia. Nós iniciaremos às quintas-feiras, às 19 horas, a aula de zumba no CREC da Pauliceia. Ah, que legal, da Francisco tá vendo? Alves. Vocês me lembraram, alguns homens também acho que não vão gostar. Mas, homens, não joguem mais futebol. Chega de futebol, vem dessa zumba. Vocês vão ver que zumba é melhor. Meu Deus do céu. Ó, zumba a gente não chuta canela, a gente não fala palavrão. Zumba a gente só é feliz, é o projeto. Quem dança é mais feliz. O Paraná tá mandando a gente parar de jogar futebol também. Agora ele quer aposentar, aí ele falando, meu, vocês vão brincar, vamos passear com a mulher de vocês. Agora tá a Sandra também. Manda, vem pra zumba, vem pra zumba vocês também. Aí o ano que vem, a gente faz a caminhada de mulheres em março, escolhe um mês e faz a caminhada dos homens. Porque eu já tentei fazer uma caminhada de homens. Falei, gente, eu ponho samba, ponho pagode. Vocês escolhem o ritmo, mas os homens não vêm. Não tem adesão, né? Não, eles querem jogar futebol. É. Eles querem jogar futebol. Só que lá no Tabuão, infelizmente, eles vão jogar só às 8. Mas a gente faz a zumba das 19 às 20 horas. Toda segunda e quarta-feira. Inclusive, hoje teve toda segunda e quarta-feira. Tem dia que a gente tem 100 mulheres lá dançando zumba. Legal. Eu sei, o projeto é muito legal. É um projeto interessante. Pra vocês, viu, homens, que a mulher chega em casa mais feliz depois que ela dança zumba, hein? Tá vendo? E o homem fica aí querendo jogar bola e esquece do... Não, mas pode jogar. A partir das 8h30 tá liberado pra vocês. Até as 8h30 não tem como. É só na quarta-feira, né? Segunda e quarta. Segunda e quarta, então eles jogam de quarta lá e falaram que jogavam mais cedo. Aí falou, pô, a Sandra veio com a zumba lá e jogou o nosso horário mais pra frente. Mas na verdade, não fui eu que escolhi o horário. A Secretaria de Esporte, ela tem uma grade de utilização dos CRECs e do esporte esportivo. Sim. Já existe a grade. A grade da zumba, ela estava desocupada. Uma professora, há uns anos atrás, dava aula lá, parou de dar aula lá e aquele espaço estava desocupado. Aí o Paraná provavelmente falava, já que não tem ninguém, vem mais cedo. Aí um dia o Paraná falou pra mim, ó, eu tô com o horário desocupado. Eu falei, opa, é pra já. Eu ocupei o espaço. Tá vendo? E o Paraná é gente boa pra caramba, porque ele vive falando, ó, tem um horário vago, se vocês quiserem. Ele sempre encaixa a gente bem encaixado lá. A gente tem que ir lá, pedir o ofício, fazer tudo bonitinho, mas ele encaixa a gente certinho, sim, tá vendo? Sim, ele é o pessoal tinha o horário disponível na quarta, não se preocuparam nem ir lá e pegar o horário com o ofício, tá vendo? Então, aí sobrou pra nós vamos largar mais, porque as mulheres lá são ponta firma. Hoje tava chovendo. Aí tinha só umas 10 mulheres lá. Porque choveu, né? Mas tinha umas 10 mulheres lá. Vão de sombrinha de guarda-chuva. Sandra, você falou da questão do CREC e uma outra questão é do dia de lazer na 31 de março. Me corrige aqui no ponto se eu estiver falando errado, mas perguntaram sobre isso também. Acho que falaram, né, que existia esse dia e perguntaram se isso pode voltar, como que funciona, porque era algo muito legal ali para a Pauliceia. É possível voltar. Eu participava, porque eu moro no final da 31 de março. Então, eu faço tudo aqui na Pauliceia. A Rosa, que vai assistir isso daqui, eu faço a sobrancelha com ela, na Rua Tucuruvi. Então, eu faço muitas coisas na Pauliceia. E quando tinha, eu levava o grupo de zumba para lá. A gente fazia zumba lá na rua, era muito bom. Eu vou ter que contar, porque eu não posso mentir o porquê que acabou. E é um projeto que nosso prefeito Marcelo Lima provavelmente vai retornar. É de domingo. E tem que pagar hora extra para os funcionários da prefeitura trabalhar. E o prefeito, na época, cortou a hora extra. E também não tinha banco de horas. Aí não dá para os funcionários trabalhar de graça. Uhum. Então, quando tinha a rua de lazer, ali, tinha o caminhão do giro, que tinha que ter o motorista, que tinha que ter o pessoal da animação, tinha que ter o pessoal que dava zumba, entendeu? Tinha que ter toda uma equipe, o pessoal do trânsito. A equipe do trânsito tinha uma equipe de trânsito a mais, só para fechar as ruas de lazer, que eram em outros lugares da cidade também. Então, tudo isso demandava
hora extra. Porque eu trabalho, todos esses funcionários trabalham de segunda a sexta, das 8 às 17. Ou tem os que trabalham das 2 às 22, mas é de segunda a sexta. Então, para fazer certas ruas de lazer, e essa nossa era uma delas, o prefeito cortou a hora extra. Então, não tinha mais. Esse caminhão do giro, ele é um palquinho bem legal. Então, eu faço zumba em vários lugares. E eu sempre pedia. E o secretário falava, Sandra, infelizmente, eu não posso te mandar o caminhão do giro. Não é porque eu não quero, eu não tenho funcionário. Não tenho, eu preciso de pelo menos 2 funcionários. Um para tomar conta da mesa de som e o outro para dirigir. E eu não tenho, porque a prefeitura não paga mais hora extra. Então... Uma pena, né? Eu preciso falar, né? Sim. Não posso falar que eu não sei, porque você sabe, Saulo, que eu sou uma pessoa que dificilmente você vai me perguntar uma coisa sobre os serviços públicos da cidade. Eu falei isso na campanha aqui. Eu sou uma pessoa que eu não caí de paraquedas. Eu conheço os serviços públicos. Sim. Raramente eu não vou saber. Todos os bairros da cidade por onde eu passei, todos os lugares onde eu fiz reunião, eu sempre sabia. E quando eu não sabia, eu buscava a resposta, então eu passava a conhecer o bairro. Eu conheço muito a cidade de São Bernardo. Quase tudo eu vou ter uma resposta. E o caso da rua, e era uma delícia quando eu tinha rua de lazer. Sim, é muito Nós vínhamos todo mundo, era muito gostoso. As questões de andar de bicicleta, para tudo. É um projeto que precisa voltar. Eu espero que ele volte. Aproveitando que você está falando que a responsabilidade disso, né, era do prefeito com relação às horas extras, e o Marcelo Lima aí muito provavelmente vai trazer de volta esse projeto. Eu queria que você falasse um pouco sobre o Marcelo Lima e sobre esse começo de prefeitura dele. E para eu deixar essa mensagem aí pro povo da Paulicéia com relação ao que o Marcelo Lima vai fazer aí, né? Que a gente pode ficar tranquilo, que essas coisas estão andando. Dá esse recado pra gente aí, pra gente já encerrar. Então, o Marcelo, a proposta dele foi fazer uma São Bernardo feliz. E aí, quando você fala em fazer uma São Bernardo feliz, ele trouxe a roda gigante para o Paço, para a área verde, levou para a Vila São Pedro. Não é todo lugar que comporta uma roda gigante. Então, por isso, aqui nós não temos como comportar. Porque a roda gigante ela precisa de um espaço enorme. Mas ele levou muito serviço, Viva o Paço, Viva São Bernardo, com a ideia de deixar a cidade mais feliz. Mas a parte mais importante da felicidade da nossa cidade, que o Marcelo está fazendo, é zerando a fila de exames e consultas com a Caravana da Saúde. A Caravana da Saúde, eu não tenho números aqui agora, eu poderia até olhar no meu celular, mas vai demorar, porque eu recebo essa estatística todos os dias. Ela, até o mês de julho, ela vai zerar a fila de espera de exames, consultas e cirurgias. E isso, Saulo, é a coisa que pode transformar uma cidade numa cidade feliz. Por quê? Porque quando você tem um paciente em casa que está há 2, 3 anos esperando para fazer um exame, o Marcelo sempre cita uma situação que ele encontrou na caravana de uma criança de 4 anos que nasceu e saiu da maternidade com encaminhamento para o neuroinfantil. Ele tem 4 anos e ele passou agora na Caravana da Saúde. Uma doença que pode ser tratada, ela levou muita gente a óbito. E ela poderia levar muitas pessoas a óbito. Porque ela não foi descoberta a tempo, porque a pessoa não conseguiu fazer uma ressonância. Não conseguiu fazer uma tomografia. Não conseguiu fazer um eletroencefalograma, que é o caso do neurologista pedir. Não conseguiu fazer uma cirurgia simples de pedra no rim, de cálculo renal, que muitas pessoas hoje estão na hemodiálise. Porque todo mundo sabe que se você não tratar um cálculo renal, você pode perder o rim, o seu rim pode parar de funcionar. Isso aconteceu na nossa cidade. Qual que é a preocupação maior do Marcelo hoje, quando ele fala em tornar São Bernardo uma cidade feliz? É tratar a saúde das pessoas, é melhorar a qualidade de vida. Hoje nós temos o projeto A Rua é Nossa, se eu não me engano é esse o nome, que está levando asfalto para quase todas as ruas da cidade que não foram asfaltadas na gestão anterior. As comunidades estão recebendo asfalto novo. Quando você tem asfalto novo, você tem dignidade. Eu tive numa ordem de serviço do Marcelo que foi emocionante. Dentro de uma comunidade onde não tinha uma área de lazer para as crianças. Onde as crianças brincavam na rua. Tudo rua com morro, rua perigosa. As crianças brincavam lá. E tinha um terreno enorme que estava contaminado, não tinha vontade política de resolver. Ele ficou anos inutilizado.
Hoje nós conseguimos descontaminar esse terreno, ele vai virar uma praça-parque linda. Eu vi, olha, uma coisa tão simples, porque aqui a gente tem muito, mas tem bairro que não tem. Uma coisa simples, uma praça, eu vi idosos chorando. Porque ele passou a vida inteira lutando para que aquele terreno se transformasse numa praça. E o Marcelo foi lá, assinou ordem de serviço para fazer. Olha, eu passei, o Marcelo, nesses 100 dias de governo, a gente tem trabalhado muito. O Marcelo está até com olheiras. Você vê o Marcelo, você fala, ele está com ar cansado. Porque ele está cansado. A cidade tem dívida, nós temos problema na saúde, nós temos vários problemas. Ele lutou para colocar em dia a entrega de uniformes escolares e material escolar. Por quê? Porque quando ele chegou não tinha contrato, ele teve que fazer, ele teve que editar, ele teve que verificar preços. Existiam preços incompatíveis. Rolou aí, né, um comentário, né? Na verdade, comentário não. Houve notícias mesmo falando de dívidas deixadas, né? Dívidas não pagas que ficaram pendentes da gestão anterior e estourou tudo agora na gestão do Marcelo. Isso de fato aconteceu. Além das pendências, o Marcelo pegou a cidade no dia 1 de janeiro sem dinheiro nenhum. Esperando receber IPTU para pagar as contas dos funcionários que trabalham. Então, assim, mas o Marcelo, ele sempre diz que ele não está reclamando. Porque ele assumiu o desafio, ele já imaginou que seria assim. E ele vai colocar a cidade nos trilhos, a cidade está caminhando. Graças a Deus, nossas crianças estão na escola, a caravana da saúde vai zerar a fila de exames, consultas e cirurgias até julho, e o Marcelo está achando que vai zerar antes. Eu também acho que sim, porque é muita gente que está sendo atendida, muita gente. E o Marcelo, ele está fazendo uma coisa, Saulo, que também é inédita na nossa cidade e que vai nos ajudar muito. Ele conseguiu refazer o consórcio intermunicipal. O consórcio intermunicipal, ele tinha 7 cidades, ABCDMR. São Bernardo já não estava. Já não fazia parte mais. E estava enfraquecido o consórcio. E o que o consórcio faz? Cuida das divisas do município. É a união das 7 cidades. Qual o maior problema que nós temos aqui em São Bernardo? Infelizmente, eu tenho que falar. E todo mundo sabe disso. E os próprios moradores de Diadema sabem disso. A gente atende todo mundo de Diadema. Sim. Diadema, a pessoa não consegue fazer um raio-x, ela não consegue passar um pediatra. Eu fui professora em Diadema há 27 anos, eu me aposentei em 2022. Eu vi os meus alunos sofrerem, porque não tinha um pediatra para atender. Sofrerem, os pais sofrerem, os idosos sofrerem. E esse público todo vem para onde? Sim. São Bernardo. Então, vamos chutar números só para a gente fazer uma comparação. São Bernardo é um município que recebe uma contrapartida do SUS, se organiza com a do município para atender 1 milhão de moradores e atende 1.500.000. Porque ele tem que atender a cidade vizinha. Quando o Marcelo, ele fortalece o consórcio, ele fortalece as cidades vizinhas. A gente fala muito aqui na Paulicéia, a gente sofre muito com as rotas de fuga, Tabuão, Rio de Ramos. Sim. Por quê? Porque o cara rouba aqui, fugiu para Diadema, ninguém pega mais. Porque saiu da onde a polícia, do limite de município. Quando você trabalha a divisa, e ele, o Marcelo, é o presidente do consórcio hoje, e ele está fazendo um trabalho incrível. Quando você trabalha a divisa, e o Marcelo vai fazer isso, você diminui a violência. Você diminui esse problema de migração da saúde de um município para o outro, da procura do serviço de saúde. Então, não são coisas que vão se resolver amanhã. Uma coisa muito difícil que a gente está enfrentando é a ansiedade da população pela melhora dos serviços. A caravana da saúde, ela é a curto prazo. Porque com saúde não se brinca. Você não pode fazer a longo prazo, porque a pessoa vai morrer. A pessoa vai ficar com problema pro resto da vida. A pessoa vai onerar os cofres públicos com uma internação que ela pode resolver na prevenção da doença. Então, isso é a curto prazo que o Marcelo está fazendo. Agora, tem coisas que é a médio e longo prazo. Então, por exemplo, a questão do consórcio estar unido para resolver o problema de violência das divisas, isso é médio prazo. Talvez não chegue nem a médio, tá? Porque eles estão trabalhando incansavelmente para isso. E hoje, a gente tem uma coisa que o Marcelo, eu uso uma expressão assim, que o Marcelo, ele constrói pontes. Na Câmara, ele tem praticamente todos os vereadores com ele. Porque ele trata todo mundo igual. A oposição, a situação, a esquerda, a direita, todos são tratados da mesma forma.
E a cidade caminha muito bem com isso. E ele conseguiu um fato aí que vai entrar para a história do estado de São Paulo. Ele conseguiu trazer o prefeito de São Paulo para o consórcio intermunicipal. Conseguiu trazer o prefeito de São Caetano, estava fora, vai retornar em breve, já deu esse anúncio, esse spoiler que eu estou dando é porque eles autorizaram dar, que eles já anunciaram isso para a imprensa, eu estava no dia que anunciou, por isso que eu estou falando. E o Ricardo Nunes, a maior cidade do Brasil, vai fazer parte do nosso consórcio. Sim. Você tem noção do que é isso? É muito importante para nós. Nós vamos ter mais um grande problema de divisa resolvido. Nós seremos consórcio intermunicipal do AB, C, D, M, R e capital. É muito bom isso para nós. Então, eu tenho convicção de que as 8 cidades que compõem o consórcio vão resolver muitos problemas de divisa e nós vamos sentir isso. Isso aí vai ser sentido nas cidades. Vai ser muito bom para nós. O monitoramento por câmeras, ele vai funcionar nas divisas. Precisa dentro dos bairros? Precisa, mas é a divisa que vai resolver. Porque é para a divisa que eles correm. Quando eles correrem daqui para Diadema, eles vão ser pegos em Diadema. Quando eles correrem de Diadema para São Bernardo, eles vão ser pegos em São Bernardo. Então, os ladrões, eles vão parar de ter mais sensação de segurança do que nós. Então, tenho certeza que o trabalho que o Marcelo vai fazer em São Bernardo, o Marcelo vai ser o melhor prefeito que essa cidade já viu. E eu tenho orgulho de fazer parte disso. Aceitar ser a secretária da mulher foi com essa certeza. Se eu não tivesse essa certeza, Saulo, eu jamais teria deixado o meu gabinete para poder vir fazer parte do governo. Eu vim porque eu tenho certeza que eu vou ter liberdade para trabalhar pelas mulheres da nossa cidade. Então, acho que eu respondi, né? Sua pergunta com sobre o certeza. Marcelo. Confiamos em você e seguimos confiando no trabalho do Marcelo. Só uma coisinha antes, depois eu quero que você deixe os seus contatos, né? Como você falou. É importante também que as pessoas aí que estão acompanhando a gente entendam essa questão. A Sandra acabou de falar aqui. Ela está recebendo poucas demandas da Paulicéia. Então acionem ela. E ela vai deixar os contatos aí daqui a pouco. Só uma coisinha, Sandra, eu queria assim, nosso tempo já estourou, queria que você falasse rapidinho. Me dá aí uma dimensão de prazo para a obra do açaí ser finalizada. Porque nunca falaram pra gente, né? Falaram assim, 1 ano, 2 anos, e aquilo ali tá tudo travado ali, um trânsito do caramba pra gente atravessar pro Ruge, pra voltar. Entendi. Dentro do projeto aí, tudo aí, você tem uma noção mais ou menos quando aquilo ali vai estar pelo menos normalizado? Então, a gente tem um problema sério ali. É uma obra grande. Além do elevado, que já estava a ponte estaiada, que ela já estava no projeto, agora o Marcelo vai fazer mais 3, porque vai sanar todo o problema de trânsito. A gente tem, não é só aqui, tá? A cidade de São Bernardo inteira tem um problema de trânsito. Descendo a Lions, quando você vem de Santo André para cá, aquela alça que foi feita, ela virou uma tesoura, ela tá errada, ela vai precisar ser remodelada, ser refeita. Mas a primeira fase, a gente entrega aí, acho que não chega a 60 dias, tá? Mas a gente tem a segunda e a terceira fase. Porque é uma obra grande. É uma obra que vai resolver o problema. Não, porque quando nós resolvemos o problema aqui, a gente resolve lá na Assunção, você sabe, né? Sim. A ponte estaiada, ela vai resolver o problema daqui e do Assunção. E do Jordanópolis. Resolve tudo. Sim. O projeto, ele é para a cidade toda e ele foi ampliado. E eu vou falar para você, eu como vereadora participei disso. O Marcelo buscou recurso, o recurso não foi suficiente, mas o Marcelo já buscou esse recurso do governo federal. O Marcelo tem ido para o governo do estado e para o governo federal buscar recursos para a cidade, fazer convênios, buscar parcerias, buscar emendas. Tudo isso custa muito caro. E é óbvio que a cidade, ela não paga toda essa conta. Sim. Para você ter uma ideia, obrigatoriamente a cidade precisa gastar 25% do orçamento com educação. Ela não pode gastar 24,5%, é 25%. Obrigatoriamente a cidade precisa gastar 25% com saúde. Não é 24%, é 25%. Se ela não fizer isso, ela cai na responsabilidade fiscal. Sim. Então já gastamos 50% do orçamento da cidade e o outro 50%. Olha, o que você tem para fazer com esses outros 50% é muita coisa. Só a zeladoria, manter a cidade limpa, já é muito caro.
E a gente tem todos os outros equipamentos que precisam ser mantidos. Precisam de manutenção, precisam de funcionários. Não é fácil. Sim. Então, esses recursos, eles precisam vir de vários outros investimentos, de várias outras parcerias. E o Marcelo tem feito isso com assim, uma diplomacia imensa. Ele tem conversado com o presidente Lula, da mesma forma como ele conversa com o Tarcísio, que é o nosso governador. Então, você vê, para você passar por duas linhas tão radicais e você conseguir sucesso, é porque realmente o Marcelo constrói pontes. Sim. Uma pessoa usou essa frase pro Marcelo um dia e eu guardei para mim. Eu vou levar pro coração, porque eu não acredito que ele vai mudar. Então, eu acho que o slogan do Marcelo... Ó, Marcelo, tô te dando um slogan aí. Marcelo, prefeito que constrói pontes. Porque ele consegue fazer isso, ele tem essa facilidade. Legal. Tanto de falar com aqui embaixo, como falar lá em cima. E ele tem conseguido isso. Então, essa obra, essa primeira fase que mais nos incomoda aqui, eu acho que ela é entregue em 60 dias. Agora, a obra completa, ela vai demorar mais um pouco. Mas, por exemplo, eu pedi, em uma das minhas indicações, eu tenho certeza que vai ser aceita, o recapeamento asfáltico da 31 de março. A 31 de março precisa ser asfaltada. E o que foi respondido para mim? Aguarda um pouco, porque primeiro a gente precisa terminar a obra. Não faz sentido asfaltar 31 de março sem terminar a obra, porque tudo isso aqui vai ter que ser asfaltado agora. Uma obra nova não pode ter um tapete velho, né? Uma casa reformada, as paredes novas com o tapete velho não vai. Então, eu ouvi isso, que nós vamos asfaltar 31 de março, vamos asfaltar ela inteira, a Vila Flórida, tá bom, inteiro, mas que em especial a 31 de março precisa esperar o término desta primeira fase da obra. Legal, Sandra, deixa os seus contatos então ali para aquela câmera, fala, né, dá um recado direto aí pro povo da Paulicéia que tá assistindo a gente, deixando aí o seu recado pra gente poder dar essa resposta aí pra nossa população. Gente, eu vou deixar, por enquanto, o meu e-mail particular, tá? Que é o que eu uso da minha associação, porque eu ainda não tô com o e-mail oficial da secretaria. Logo eu vou divulgar. Mas vocês podem mandar e-mail para o amor_evida@yahoo.com.br. Ele tá no meu celular, sou eu mesmo que vejo, sou eu mesmo que respondo. O meu WhatsApp é 11 95210 1941. É meu, é esse que anda comigo. Eu mesma respondo. Às vezes eu posso demorar um pouco, porque eu fico muito em agenda, que nem agora, tem uma hora que eu não respondo. Na hora que eu abrir o meu telefone, eu terei 525 mensagens. Até as 2 horas da manhã, vocês receberão o retorno do WhatsApp que vocês me mandaram. 4.567 mensagens. Exatamente. Gostei do número. E o meu Instagram é Sandra do Leite E. 2 E's no final. Pode falar comigo no direct do Instagram que eu respondo lá, tá, gente? Normalmente sou eu que respondo tudo. Pode ser que em algum momento eu precise de ajuda para responder, algum assessor me ajude. Mas mesmo que algum assessor me ajude, ele vai perguntar para mim. Então, serei eu respondendo, ele só vai digitar. Legal, Sandra, muito obrigado, tá? Por ter vindo aqui novamente. Muito obrigado por ter vindo ajudar a gente, né? A dar esse parecer aí pro povo da Paulicéia. E sucesso aí, né? Espero que você aí agora na Secretaria da Mulher aí faça um trabalho extraordinário. E a gente tá aqui torcendo por você e contando com você. Eu que agradeço, Saulo, o convite. Quando me convidar, eu venho. Eu gosto muito de participar, eu acho que isso aqui dá a possibilidade da gente alcançar mais pessoas, falar com mais pessoas, eu acho que isso é muito legal. E para vocês que moram na Paulicéia, gente, eu fui eleita também por vocês, eu também tive voto na Paulicéia, também sou vereadora de vocês. Então eu me coloco à disposição, minhas redes sociais estão aí, eu atendo no Tabuão, todo mundo sabe, eu estou na Rua Ana Maria, número 55, quando precisarem de alguma coisa, também estamos lá. Em horário comercial, vocês nos encontram lá. Estou aí para trabalhar por vocês. Façam um favor, não. Ganho o salário de vocês. Vocês pagam o meu salário. O mínimo que eu posso fazer é resolver o problema tentar resolver. A gente não consegue resolver tudo. Mas demonstrar boa vontade, porque vocês pagam o meu salário. Tá bom? Forte abraço aí. Gente, é isso aí. Obrigado pela audiência de quem acompanhou a gente até o final. Quero pedir para vocês estarem
curtindo a nossa página, é muito importante para nós, compartilhando o nosso conteúdo, seguindo as nossas redes sociais, tanto do nosso do podcast, do Conexão Pauliceia, mas siga as redes sociais aí também, do Pauliceia News, da App, que são os nossos parceiros que estão divulgando aí, da DOP, a nossa agência, e da Peru Estúdio, no estúdio aí que cedeu o seu espaço, o seu horário para que a gente tivesse esse programa de prestação de contas aí com o povo da Pauliceia, tá bom? Um abraço a todos aí, obrigado por estar com a gente mais esse episódio.